RAM, essa memória, se eu fizer um desenho aqui, pensando no tamanho, o HD vai ser bem maior assim. Então, a memória RAM ela é pequena comparada com o HD. Só que para rodar as coisas, eu preciso jogar ela aqui na memória RAM. E como a memória RAM é pequena, eu preciso ter um jeito de usar uma memória auxiliar para complementar isso daí. Aí que é utilizado a técnica da memória virtual. Só que, igual eu comentei na aula passada, lá você tem problema de tempo. Né? Por que problema de tempo? Porque quando você faz essas transferências do HD para a memória RAM, isso daí leva muito tempo. Né? Tanto que ele fala aqui, ó, troca entre memória e disco não é atrativo, ou seja, é algo que vai demorar. Por exemplo, você pega um disco lá, que tem taxa de transferência de, no máximo, 100 mega por segundo. Isso daqui é de no máximo, não quer dizer que ela vai ficar 100 mega por segundo constante. Ou seja, você demoraria pelo menos 10 segundos para sair de um programa de 1 GB e mais 10 para carregar outro de 1 GB. Então, se eu pensar nessa representação, eu tenho aqui um processo A de 1 GB e um outro processo B aqui na RAM de 1 GB também. Para ser isso daqui. Então, dois processos de 1 GB cada. Quando você precisar fazer essa troca de jogar o B para o HD e jogar o A para a memória RAM, pelo menos 20 segundos você demoraria. Né? Porque 1 GB para jogar da RAM para o HD, 1 GB para jogar do HD para a RAM. Então é muito tempo isso daí. Por que que é muito tempo essa ideia aí? Porque o escalonamento é feito de forma muito rápida. Né? Lembra que eu comento lá? A cada 0,1 segundo, você muda o processo que você está executando. Então, eu executo durante 0,1 segundo A. Depois vou para o B. Depois volto para o A, por exemplo. Vou para o B. Volto para o A. Vou para o B. Ou seja, a cada 0,1 segundo, eu estaria mudando qual processo eu estou executando. Se eu estou mudando a cada 0,1 o processo que eu estou executando, eu precisaria fazer essa troca aqui também. Só que se essa troca aqui demora 20 segundos, não tem como eu fazer isso daí, certo? Aí, de novo, que entra a ideia da memória virtual, que é pegar esse programa aqui de 1 GB, por exemplo, um processo de 1 GB, e não carregar ele inteiro na memória, carregar só o pedaço que é importante no momento. A ideia lá do mapa que eu comentei na última aula. Né? Se eu vou carregar o mapa da sua casa, eu não preciso carregar o mapa pensando lá num personagem, que você é o personagem do jogo, né? No mapa da sua casa. Eu não preciso carregar o mapa da sua casa inteiro, eu carrego só o mapa da onde está o personagem. Isso daí, se o mapa for tamanho 1 GB, você diminui a quantidade de informação que você vai carregar. Você vai carregar, sei lá, tantos megas só para a memória. Então, essa é a ideia da memória virtual. Isso daí é feito quebrando esse programa em partes e carregando na memória só essas partes. Essas partes são chamadas, na memória virtual isso é chamado de páginas, e na memória física isso é chamado de moldura de páginas. Então é como se eu tivesse aqui, ó, todos aqui, coloquei 30 posições, né, do A até o Z, depois com 2 letras aqui, só que isso daqui, vou até colocar uma outra aqui, essas páginas aqui podem ser do mesmo processo, como se fosse, vou colocar aqui, ó, processo X. Então, é como se essa informação de todas essas posições aqui, 1 até a 30, assim, agora ficou certo. Então, essas informações aqui, ó, do A até o Z aqui, mais essas 5 posições, é como se fosse um processo inteiro. Esse processo está na memória virtual. Eu não consigo jogar ele aqui para
memória física, que seria a memória RAM, porque ele é bem maior, né? Tanto que ele vem até aqui a posição 30. Então eu não consigo carregar esse processo inteiro na memória RAM. O que eu vou fazer? Vou quebrar isso daí em partes, no caso são essas posições aqui, de 0 até 30, e vou carregar na memória física, na memória RAM, só a parte que eu preciso em determinado momento. E isso, então, é chamado de moldura de página. Aqui no material da parte de memória virtual, aqui, ele descreve mais esse comportamento, né? Vai descrever aqui mais um pouco, só que aqui ele representa isso daí usando tamanho, pensando no tamanho físico aqui mesmo. Então ele fala aqui que a posição é de 0 até 4, então se divide isso daqui de 0 até 4 sempre. Então esse daqui sendo o endereçamento virtual, ou seja, a memória virtual. E esse lado aqui, a memória física, que seria a memória RAM. Eu costumo representar desse jeito que eu estou usando ali no Excel, né? Tanto que aqui ele vai descrever o que vai acontecer. Eu só vou descrever aqui a mesma coisa do que está descrito aqui, só que em vez de usar esses exemplos de 4K, eu uso essa representação aqui que eu acho mais fácil para entender, certo? Então é como se, vamos supor que todas essas informações aqui são informações de um processo só, e eu preciso acessar essas informações, eu preciso processar. O que eu tenho que fazer? Jogar aqui para a memória física, certo? Quando acontece isso daí, duas coisas podem acontecer. Ou acontece a falta de página, ou acontece um acerto de página. Vamos supor aqui que, vamos pensar aqui num exemplo, vamos supor que isso daqui é referente a uma planta de uma casa, sendo que do A até o EE aqui são informações de cômodos, né? Então, por exemplo, vou até criar uma aqui na frente só para representar isso daqui. Como se o A fosse uma sala, o B fosse a cozinha, quarto 1, quarto 2, quarto 3, e aí vai, né? Aí, sei lá, garagem, e aí vai, certo? Então, isso daqui é tudo referente a um processo só. À medida que você está usando esse processo X, você vai precisar de alguma dessas posições aqui, de acordo com o que você está fazendo, de acordo, por exemplo, com o local que você está, certo? Quando, por exemplo, vamos supor aqui na primeira, coloquei aqui como sequência de acessos. O que é essa sequência de acessos? À medida que você está usando o processo X pode precisar de alguma coisa da memória dele. Então, por exemplo, quando está aqui, sequência de acessos para esse processo X, ele está como primeiro elemento, né, A. Quer dizer, é como se fosse que o seu personagem está na sala e você precisa carregar na memória física o mapa da sala. O que você tem que fazer? Pegar essa posição do A e jogar em alguma posição aqui da memória física, certo? Isso é um mapeamento de uma posição da memória virtual da memória física. Foi o desenho que eu coloquei ali no PowerPoint, né? Jogar de um lado para o outro. Só que agora, como está usando técnica da memória virtual, ele pegou todas essas informações aqui de um processo e dividiu em várias partes, no caso aqui em 31 partes, de 0 até 30, certo? E nesse momento, como se na sequência de acessos aqui, eu preciso da memória, do dado que está na memória A, ou seja, é como se eu precisasse carregar o mapa da sala na memória física. Quando eu preciso de alguma informação, precisei do dado A, e essa informação não está na memória física, isso acontece uma falta de página. Eu vou marcar 1, como aconteceu uma falta de página aqui. Ó. Essa é uma solicitação para acessar a posição 0. Só a posição A. Só que essa posição A não está na memória física, então gera uma falta de página. O que vai acontecer? Preciso pegar o A daqui e arrastar para alguma posição na memória física.
Vou colocar aqui em posições aleatórias. Então, o A pode entrar aqui. Depois de acessar o A, é como se o personagem foi para o K, que seria aqui, sei lá, por exemplo, um escritório. É como se o seu personagem, que na sequência de acessos estava na A, depois foi para K. O escritório não está mapeado na memória física. O que eu preciso fazer? Pegar o K e jogar em alguma posição para cá. Como o K não estava mapeado na memória física, mais uma falta de páginas. Preciso do M. Vamos chamar aqui que o M é sala jantar. Sei lá. Então, é como se eu, na sequência, estava no A, usei o A um pouco, né, como se eu processasse o A, processo o K, agora processo o M. O M está aqui, mesma coisa. Não está na memória física, então gera uma falta de página. Preciso ir aqui na memória virtual, buscar o M e colocar em alguma posição. Certo? Depois, preciso do B, mesma coisa, cozinha. Não está aqui o B, certo? Preciso ir na memória, então gera uma falta de página. 4 faltas de páginas. Para pegar o B e jogar em uma posição para cá. Quando eu tenho esse quinto acesso aqui, ó, é como se no processo X que eu estou executando, eu voltei para a sala. A sala já está aqui na memória física, né? já estaria na memória. Isso gera um acerto de página. Então aqui é como se fosse um contador contando quantas faltas de página teve, quantos acertos de página teve. Então, o quinto acesso aqui, o A já está na memória física. Se o A já está na memória física, eu não preciso ir na memória virtual acessar ele. Se eu não precisei, por que chama acerto? Porque ao acessar o dado A, ele já está na memória física, eu não preciso ir no HD buscar. Ir buscar no HD demora mais tempo. Então, por isso, acerto. Continuo, o L. Vamos chamar aqui que o L... banheiro. Então, o L não está aqui, gera uma falta de página. Mais um aqui, foi de 4 para 5. E preciso jogar o L em alguma posição. Depois, R, mesma coisa. O R, sei lá, vou chamar aqui, nem tem mais nome para chamar. Jardim. O R não está aqui, gera uma falta de página, né? Preciso jogar o R para cá. Depois, e aí continua, né? K, o K já está aqui, ó, certo? Então gera um acerto de página. Esse acerto de página, você executa as coisas bem mais rápido quando você tem um acerto de página. Quando você tem uma falta de página, que eu estou vindo buscar aqui as informações, aqui o HD. Então, demora mais para acessar quando acontece uma falta de página. Então, R já foi, o K já marquei o acerto, depois vai para o B, e de novo, está aqui, mais um acerto, sobe para 3. C não está na memória física, se não está, gera uma falta de página 7. Preciso pegar o C e jogar em uma posição para cá. Depois, mais um acesso ao C. E, se é mais um acesso, eu acertei, porque ele já está aqui. Certo? Então, isso daqui é a ideia do funcionamento aí, pensando que isso daqui é só um processo, dividir esse processo em várias partes aí, é como se o seu personagem estivesse andando dessas posições aqui, ó. Então, ele primeiro, o que ele fez? Qual foi a sequência de andar do personagem? Vamos pensar assim. Ele estava no A, que é a sala, depois ele foi para o K, que é o escritório, depois ele foi para o M, que é a sala de jantar, depois ele foi para o B, cozinha, voltou para o A, e aí por diante. Né? Daqui é a sequência de acessos. Né? É como se, para o processo X, uma hora ele estava processando e precisou do dado A, depois ele precisou do dado K, depois ele precisou do dado M, que são informações para esse processo aqui, certo?
Isso daqui é a sequência de acessos para cada um, e a gente consegue contar essa falta de página e esse acerto de páginas. Olhando naqueles dois números ali, falta de página e acerto de página, alô, 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 ouvindo? Onde que a gente parou aí? Vamos ver. Já tinha falado ali da quantidade de acertos de página e falta de página, que dava 11. Isso daí vocês ouviram? Ou não? Não? Tá. Então vamos voltar a apresentar aqui. Acho que já está aparecendo. Acho que agora já está aparecendo aí. Então, mesma coisa aqui, ó, só voltando, isso daqui é a sequência de acessos, né? Então é como se meu personagem estava acessando o dado A, depois foi para o dado K e aí por diante. Nessa sequência de acessos aqui, eu tenho 11 letras. Então a soma desses dois elementos aqui também tem que dar 11, certo? Então é como se, para esse processo, eu estou acessando informações referentes a esse processo, né? Essas informações estão divididas aqui em letra. Eu usei a ideia aqui da representação no mapa, e é como se o personagem tivesse primeiro no A, que é a sala, depois ele vai para o K, que é o escritório, depois ele vai para o M, e aí por diante, certo? Isso daí acho que eu tinha falado, né? Tá. Então, a soma aqui tem que dar 11, e a ideia aí de quando você tem essa representação é facilitar o uso da memória física, né? Por que facilitar o uso da memória física? Porque as informações que a gente trabalha é em cima da memória física, certo? Só voltando aqui. Então, para agilizar, antes, lembrando que essa informação, esses dados que está aqui no slide, ele só está representado, em vez de eu ter uma linha representada de um em um, eu tenho 4 linhas aqui, né? Então aqui eu costumo representar de uma em uma, que fica mais fácil para entender. Mas é a mesma ideia que está descrito aqui.
E para agilizar o uso dessa memória virtual, é utilizado aqui uma tabela de páginas. Daí que eu estava, acho que, começando a desenhar aqui, se não me engano, estava começando a desenhar essa representação da memória física aqui, e eu posso utilizar aqui nas molduras de páginas informações a mais para melhorar o uso dessa memória física. Então, é como se eu tivesse mais colunas aqui nessa memória para descrever o comportamento da memória virtual, certo? Então, volta para cá. Então, nessas informações, eu vou ter alguns dados aqui referente ao que está acontecendo na memória física. Por que isso daí? Vamos supor que eu tenha a memória física aqui cheia, por exemplo. Vamos supor que essa memória física aqui está cheia. Quando essa memória física aqui está cheia, eu preciso, vamos supor que eu tive todos esses acessos aqui para encher essa memória física. Ao gerar aqui um novo acesso, vamos supor, quero acessar a posição J, né, como se fosse nessa sequência de acessos. Esse acesso a essa posição J, o J não está aqui. Quando acontece isso daí, da memória física está cheia, preenchida, que eu quero acessar uma nova posição, seria mais uma falta de página. Só que o que acontece? Eu preciso jogar fora alguém daqui. Para jogar fora, o sistema operacional vai usar de algum critério e aí eu posso ter como se fosse aqui uma variável, alguma característica para saber qual das posições aqui que eu vou jogar fora, né? Tem que jogar fora, no caso devolver o A que estava aqui para o A na memória virtual e pegar o J e colocar na posição do A. Então isso que seria o jogar fora alguém. Esse jogar fora é chamado de algoritmo de substituição de página. E essa tabela, essas outras informações que eu votei aqui, é o que ele chama aqui nos slides TLB, que é o Translation Look Aside Buffer, ou Buffer para tradução de endereço, né? Que aí no exercício aqui é bem mais fácil de explicar isso daí. Então, vou primeiro para os algoritmos de substituição de página, certo? Então, o que é um algoritmo de substituição de página? Isso daqui está cheio, né? Memória física está cheia, e eu quero acessar tenho aqui, vou colocar um novo acesso à posição J. Quando eu tenho esse novo acesso à posição J, eu preciso fazer o quê? Substituir uma página. Ou seja, escolher quem que eu vou jogar fora para trazer o J da memória virtual para a memória física. Certo? Então essa é a ideia do algoritmo de substituição de página. Voltando para cá um pouquinho, aí tem alguns algoritmos aqui, ó. 3, 6, 8 algoritmos aqui, mas tem mais de um ainda descrito, por exemplo, na hora que ele fala do NRU, de alguns outros, aqui ele descreve mais de um com um nome só. Então, por exemplo, o que seria o ideal, né? O algoritmo ótimo para a gente trabalhar em cima disso daí? Seria adiar ao máximo possível a falta de página. Pensando nessa representação aqui do Excel, o melhor jeito possível de ter algo desse tipo seria toda vez que eu tiver um novo acesso, a informação que eu quero acessar já está aqui. Só que isso não tem como saber, né? Pensando na analogia aqui que funciona bem do personagem, num mapa e andando nas posições, nos quartos, nas salas aqui, não tem como ele saber para onde o personagem vai andar. Ou seja, não tem como ele saber que o personagem vai para a posição aqui J, vai acessar a posição J, por exemplo, e precisar dessa posição e estar na memória. Por exemplo, a piscina aqui. Então, por isso que ele fala aqui que é um algoritmo que é não implementável, não tem como existir algo desse tipo. O ideal seria algo desse tipo.
De novo, por que ideal? Porque se a gente tem algo desse tipo, eu tenho um novo acesso à posição, o J já está aqui. O J já estar aqui nas molduras de páginas indica que ele já está na RAM. Se ele já está na RAM, eu não preciso ir no HD buscar essa informação. Por isso que não tem como você fazer algo desse tipo. Aí esse algoritmo ele é usado como medida de desempenho. Quanto menos falta de página tiver, menos acessos à memória, ao HD você está fazendo, você está trabalhando mais rápido, então. Então, a ideia é você ter poucas faltas de páginas e mais acertos. Só que isso daí não depende só do sistema operacional. Depende de como o usuário está processando essas informações, o que ele está fazendo no processo. Né? Se eu pensar no exemplo aqui de quartos, cômodos na casa, vamos supor que no jogo você começa lá na sua casa e você vai visitar todos os quartos. Né? Sai da sala, vai para a cozinha, vai para o quarto 1, quarto 2, quarto 3. Não vai ter como você estar com todas essas posições aqui. Né? A hora que eu fui na sala, depois fui na cozinha, quarto 1, quarto 2, quarto 3, voltei na sala, aí a sala, bem provável, já está aqui. Né? Agora, se você vai visitando de um em um aqui, essa memória que é bem maior do que a memória, né? Não vai caber todas essas informações aqui na memória, certo? Aqui. Então, os algoritmos de substituição de página, o algoritmo ótimo é um algoritmo não implementável. Não tem como montar algo desse tipo. O primeiro algoritmo aí, não usado recentemente, NRU, ele usa aqui o que é chamado de bit R e bit M. Esse bit R e bit M seria, seria como se eu tivesse algo desse tipo aqui. Um outro exemplo, pensar só no desenho aqui por enquanto. Agora, com 8 posições aqui, na memória virtual, e na memória física, 4 posições. E o NRU vai usar o bit R e bit M. Bit R é de referenciada e o bit M é de modificada. Então, esses bits indicam que, vamos supor, bit R marcado como 1 indica que faz pouco tempo que eu acessei aqui, por exemplo, o dado A. O referenciado quer dizer, faz pouco tempo que eu acessei a posição A. Mesma coisa aqui, bit R 0, vamos supor colocar o E aqui, por exemplo, faz mais, comparando só esses dois aqui, e pelo bit R, faz mais tempo que eu acessei a posição E do que eu acessei a posição A. É como se eu tivesse acessado primeiro a E, depois a A. Por quê? O bit R dessa linha do E marcado como 0 quer dizer que já faz tempo que você referenciou essa posição. O bit A aqui, a posição do A, bit R 1, faz pouco tempo que você acessou essa posição do A. Aí mesma coisa para esses dois aqui. Vou colocar dois exemplos aqui, só para pensar em como está o funcionamento. Então, bit R indica aqui, ó, bit R é quando a página é referenciada. Ou eu estou acessando essa página, como se eu estivesse indo para o quarto 1, quarto 2, sala, cozinha, ou eu estou modificando alguma coisa nessa posição, por exemplo. E o bit M é quando você modifica isso daí. Então, vamos supor aqui. Quando eu acessei aqui a posição A, o bit M está 0, quer dizer, eu não modifiquei. Né? Então, eu queria acessar essa posição A, carreguei ele aqui nessa posição, mas não modifiquei ele, porque o bit M está 0. Mesma coisa aqui para o D. Quero acessar o D, carrego ele aqui em uma posição, só que não modifico ele, porque o bit M está marcado como 0. O E e o F, os dois aqui, ó, o bit M já está marcado como 1. Quer dizer, eu quero acessar essa posição, precisei jogar ele para cá. Só que quando ele jogou, ele alterou esse valor. Vamos supor que ele mudou de E, o original, para E. Então ele modificou, por isso esse 1 aqui onde está em amarelo, essa posição.
Mesma coisa que o do F, modificou de F para FF. Então, esse bit 1 indica que foi modificado. Aí, o que o algoritmo de não usado fala? Quando você precisar jogar fora uma posição dessas daqui, então agora vamos pensar naquele novo acesso. Então, eu tenho um novo acesso à posição B. A posição B não está aqui na memória física. Eu preciso jogar fora algum. Aí que entra. O algoritmo não usado vai falar que eu tenho que procurar as classes de páginas, né? As classes dessas posições aqui. Sendo que a classe 0, se tiver alguém da classe 0, eu jogo fora ela. Não tem alguém da classe 0, vejo da classe 1. Não tem da classe 1, vejo para a classe 2, depois classe 3. O que é procurar alguém da classe 0? Classe 0 fala que é não referenciada e não modificada. Então, estou aqui com a memória física cheia. Está aqui, nessa representação. Quero um novo acesso à posição B. A posição B está aqui, não está na memória física, só que a memória física está cheia. Eu preciso apagar alguém da memória física para carregar o B. Pelo algoritmo MRU, eu vou ver as classes, usando o bit R e bit M. O que é a classe 0? Uma página que não foi referenciada e não foi modificada. Se ela não foi referenciada, ela tem que estar como 0. Se ela não foi modificada, ela tem que estar como 0 também. Então, essa posição em laranja aqui, ó, é a posição que eu vou jogar fora. Ou seja, eu vou apagar o D daqui para colocar o B, que era o novo acesso. Isso pelo algoritmo do MRU. Certo? Então é como se, de novo, está cheio, quero jogar fora alguém. Jogar fora, eu preciso ver quem que eu vou jogar fora. Isso é o algoritmo de substituição que faz. O algoritmo de substituição, o MRU, procura as classes. Então ele vai procurar alguém que está 0 no referenciada, 0 no modificado. Achei aqui. Se não tivesse ninguém 0, 0, que é esse exemplo, eu iria procurar um 0, 1. Iria achar esse daqui. Não tem 0, 1, ia procurar 1, 0. Aí seria esse. Não tem 1 e 0, vai para o último, que é o 1 e 1. Certo? Deu para entender essa ideia aí do algoritmo de substituição aqui? Então, o algoritmo de substituição tá cheio, quem eu vou jogar fora? Joguei fora o D que estava aqui, porque essa representação aqui era o 0, 0. Ora, vamos supor, na hora que eu coloquei o B aqui, quer dizer que eu acessei essa posição. Então, mudei aqui de o referenciado para 1. Se eu tenho mais um novo acesso aqui, agora a posição G, o G não está aqui, certo? Se o G não está aqui, tem que escolher alguém para jogar fora. Pelo MRU, que é isso daqui, procura alguém da classe 0, não referenciada e não modificada, que seria o 0, 0. Ó, aqui não tem ninguém 0, 0. Ah, não tem ninguém da classe 0, procura alguém da classe 1, que seria 0, 1. 0, 1 tem esse elemento agora em vermelho aqui. Ó. Vou colocar de outra coisa. Esse em vermelho aí, é mais fácil, para não apagar o amarelo. Aí eu jogaria fora o EE para atualizar o G. Certo? Isso é o NRU, que é um dos algoritmos aí. Certo? Um outro algoritmo é o FIFO. Fila. A gente já viu até o FIFO aí, né? Na hora do escalonamento lá. Então, o que é o FIFO? O primeiro a chegar, primeiro a sair, aqui até a tradução tá em inglês, né? Tá first in, first out, que lá no escalonamento a gente viu como primeiro a chegar, primeiro a ser servido. O FIFO aqui seria você representar algo desse tipo aqui, ó. Vou apagar essas informações aqui e só voltar as cores disso daqui no branco. Então, outro exemplo dessa representação, como se eu tivesse aqui o AGH, como se eu tivesse aqui, quero acessar a posição A.
Posição A não está na memória física. Vou colocar ela aqui. Certo? Vou colocar ela em uma posição. Aqui é o A. Quero acessar a posição D. O D não está na memória física. Mais uma falta de páginas. Vou colocar ela, o D aqui. Quero acessar o H. O H não está aqui. Coloco para cá. E quero acessar o C. Coloco aqui. Então, qual que foi a ordem que eu coloquei? Eu preenchi primeiro. Vou colocar aqui em cores, ó. Preenchi primeiro o A, certo? Depois eu vim aqui para o D, vou colocar esse laranjinha. Depois eu fui para um outro aqui que era o H, verdinho. Depois fui para o C, que é o azulzinho. Então, amarelo, laranja, verde, azul. Quando eu for jogar fora, eu vou pensar nessa ordem. Ou seja, se o FIFO fala que tem que ser em ordem, o primeiro que entrar é o primeiro que vai ser servido, no caso, aqui é o primeiro que vai ser jogado fora. Né? Então, se tiver aqui um novo acesso, agora, nessa configuração, para o dado G, quem vai jogar fora? O primeiro que entrou, que era o A. Então, eu jogo fora o A para colocar o G aqui. Agora, tem um novo acesso ao F. O F não está aqui. Quem que eu vou jogar fora? Na ordem que você colocou. Que foi primeiro para o amarelo, depois o laranja. Então, vou jogar fora o D para colocar o F. E isso daqui, essa representação, ele pode ser feito usando esse carregado. Esses valores aqui no carregado é como se fosse um contador, então ele vai de 1 em 1, e ele vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Então, esse contador aqui indicando 110, quer dizer que no tempo 110 colocou alguma coisa aqui. Qual que é o próximo menor valor? 126. Então, no tempo 126, coloquei alguma coisa aqui. Vou usar o F. Depois, no tempo 140, coloquei alguma informação aqui. Vou usar o D. E no tempo 230, coloquei uma outra informação. Opa, aqui não. Pode ser o F ali. Certo? Então, esse carregado indica o tempo de carregamento de cada uma dessas páginas. A hora que você vai ver quem eu vou jogar fora pelo FIFO, eu vou olhar no tempo. Né? O primeiro que entrou aqui nessas posições foi o 110. Então eu jogo fora o A. Certo? A hora que eu jogo fora o A, apaguei, para trazer um novo acesso ao H, que é esse daqui, preciso jogar o H para cá. Colocando o H para cá, eu teria que atualizar esse carregado. Né? Ou seja, se eu no 230 eu carreguei esse daqui, o H foi depois dele. Esse valor aqui teria que ser pelo menos, sei lá, 231. Certo? Então aqui é a representação para descobrir quem eu vou jogar fora pelo FIFO, eu tenho que olhar nesse carregado aqui. Certo? Tem uma coisa aqui. Então, o FIFO eu tenho que olhar no carregado. O NRU, que era o anterior, eu tinha que olhar no R e no M aqui. Outro algoritmo que eu posso usar é o segunda chance. Né? Segunda chance é uma modificação aqui do FIFO, né? Só que ele usa o bit R como auxiliar. Então, essa modificação aí do FIFO, ele vai usar o bit R como auxiliar e, além disso, ele vai olhar nessas posições aí. Deixa eu só completar aqui que eu apaguei. 1001, 1001, 01. Então, o algoritmo segunda chance, que é o próximo aqui que a gente está vendo lá na sequência, como ele fala lá que é uma modificação do FIFO, o que o FIFO fala? Mesma coisa, vamos voltar para cá. Pelo algoritmo FIFO, quando eu quero ter um novo acesso, colocar agora a posição A, quem eu vou jogar fora? Pelo FIFO, eu tenho que ver. Primeiro preenchi 110, depois 126, 140, 230. Então, o que está lá há mais tempo é o 110.
Pelo FIFO, eu jogo fora o H para trazer o A. Pelo segunda chance, o segunda chance fala, ó, se o primeiro da lista, ou seja, o próximo cara a jogar fora, tiver sido referenciado, eu coloco ele no final da fila e zero o bit R. Então é como se, de novo, essa representação aqui está cheia, memória, quero fazer um novo acesso à posição A. Pelo segunda chance, eu vou para o 110. Só que eu vou ver se o bit R do 110 é 1. Se ele é 1, eu zero esse cara aqui e vou para o próximo da fila. O próximo da fila era o 126. 126 também é 1. Zero esse cara e vou para o próximo. Próximo agora é o 140, que o bit R é 0. Então eu vou jogar fora o D pelo segunda chance para colocar o A, que era o meu novo acesso aqui. Então, segunda chance, vou olhando aqui no carregado, vejo o mais antigo. O que é o mais antigo? O menor número. Só que eu tenho que bater o bit desse valor, bit R desse valor tem que ser 0. Se esse bit R não for 0, eu tenho que olhar o próximo da minha lista. Outro algoritmo, né? Outro algoritmo aqui, substituição de página, o relógio. Aí aqui é uma representação desse tipo aqui, ó. Como se eu representasse. Vou jogar fora o A, ou o B, o C, D, E, e aí por diante. É como se eu pegasse essa representação aqui, colocasse isso daí num círculo, que é essa representação, e falasse, ó, o próximo da lista é o C. Se jogar fora, se o C tiver com bit R 1, eu vou fazer a mesma coisa do anterior, né? Se o bit R é 1, zera e vai para o próximo. Vem para esse próximo aqui. Tá o bit R como sendo 0, joga fora ele. Então, o relógio funciona desse jeito. Outro algoritmo aqui para jogar fora. O usado menos recentemente, né? Aí esse algoritmo aqui, ele é algo que é feito aqui no hardware, né? Isso daí ele vai usar aqui uma matriz, né, para fazer isso daí. Então ele fala aqui, ó, toda vez que eu referenciar uma página, faço as linhas ser marcado como 1 e as colunas ser marcado como 0. Vou voltar para cá. Então, essa representação aqui, mesma coisa com esses valores, essas posições aí aqui estão tudo cheias, só que eu vou preencher isso daqui de acordo com o carregado que a gente tem aqui. Então, o que é esse carregado? Ao carregar no tempo 110, é como se eu colocasse alguma coisa aqui. E aí tem essa representação aqui, ó, certo? O que isso daqui fala? Isso daqui é o jeito que o LRU, que é esse algoritmo que a gente, o outro algoritmo que a gente está vendo, vai tratar para escolher quando tiver cheio. Só que eu preciso, mesmo ele não estando cheio ainda, eu preciso usar essa tabelinha para ir preenchendo ela de acordo com a hora que eu preencho aqui. Então é como se no tempo 110 preenchi na posição 3 o D. Por que 110 primeiro? Porque é o menor valor do carregado. Então, na posição 3, o que ele fala? Pegando nessa tabela aqui embaixo, ele fala, ó, sempre que uma moldura K for referenciada, a moldura 3 for referenciada, os bits da linha são marcados como 1. Então, preenchi aqui na linha 3, linha, tudo 1. E os bits da coluna K, no caso coluna 3, tudo 0. 0. E tá vendo que esse último aqui, onde está marcado aqui, ó, preenchi como 1, depois preenchi como 0. E aí, continua. Fui no tempo 110, tempo 126, coloquei aqui. Então, acessei a posição 0. Na linha 0 aqui, eu vou fazer 1 em toda a linha, 0 em toda a coluna do 0. Pensando nessas posições aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 0, 1, 2, 3 aqui são referentes a essas posições. 110, 126, 140. Então,
140, acesso à posição 2. Vamos colocar o F. Né? Se eu acessei a posição 2, linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. E vai. E no tempo 230, preencho alguma coisa aqui na linha 1, nessa posição. Linha 1, tudo 1, coluna 1, tudo 0. Além disso, tem esse carregado que é quando eu peguei daqui e joguei para cá, e tem outra coluna aqui que é chamado de última referência. É como se no tempo 230 eu carreguei o B para cá. No tempo 265 eu acessei o B de novo. Ao acessar o B de novo, eu preciso atualizar essa linha aqui do B. Então eu acessei o B de novo no tempo 265. Linha 1 aqui, preciso 1 em toda a linha, 0 em toda a coluna 1. 265, 270, linha 2 aqui, ó. Preciso 1 em toda a linha 2, 0 em toda a coluna 2. 270, 285, linha 0 aqui. Linha 0, 1 em toda a linha, 0 em toda a coluna 0. E o último, 285, linha 3. 1 em toda a coluna, a linha 3, 0 em toda a coluna 3. Então, preenchi tudo que precisava aqui. Né? Agora eu tenho um novo acesso aqui à posição C. Para um novo acesso à posição C, eu tenho que jogar fora alguém. Pelo NRU, quem que ele vai escolher para jogar fora desses daqui? Aí você vai analisar esses valores aqui, ó. Eu vou analisar os números em binários aqui e vou ver qual é o menor número em binário. Né? Esse 110 aqui, 110 em binário, é o 6. Aqui, tudo 0 em binário é o decimal, em decimal é o 0. 100 aqui é o 4. E o 11, 10, esse daqui é o 14, se não me engano. Acho que é o 14. Vou confirmar aqui. Igual 14, só para garantir. Olha lá, é o 14. Ou seja, eu fiz toda essa tabela aqui à medida que eu estou acessando esses caras, para a hora que eu tiver um novo acesso à posição C, eu ver esses valores aqui e eu vou jogar fora quem? Quem tiver um menor valor. O menor valor é o próprio 0 aqui. Ou seja, eu vou jogar fora o B para trazer o C agora nesse novo acesso. Então, o LRU, esse algoritmo, você precisa montar desde do começo do funcionamento da sua memória virtual, você tem que montar essa tabelinha. Aí, a hora que eu precisei de um novo acesso aqui, vejo qual é o menor valor nesses números. O menor valor é o que vai ser jogado fora. Certo? Outro algoritmo ainda, vou voltar para cá. NRU, aqui ele até mostra uma tabelinha, ó, é a mesma ideia aqui, né? Então é a mesma tabelinha ali que eu estava usando. Um jeito de fazer, ali estava marcado que o NRU é feito utilizando o hardware. Fazendo isso daí no software, seria usar aquela tabela que eu estava mostrando nessa daqui, é como se eu tivesse um contador aqui, ó, para cada uma dessas linhas, indicando, já acessei essa linha uma vez, acessei essa daqui 3, acessei 2, 4, 3, 2, 2, 1, e aí vai. Né? Vou colocar tudo 2 aqui mesmo. Então, a cada vez que eu acessar uma linha dessa daqui, aumento esse contador. Só que, a hora que tiver cheio, quem que eu vou jogar fora? O que tiver o menor contador. Esse cara aqui, por exemplo. Certo? Então, isso é o LRU em software. Por isso que eu falei lá no começo, aqui, tinha lá 9 algoritmos, né? 8 algoritmos aqui, ó, aqui. Né? 3, 6, 8. Só que, ó, o ótimo não é implementável. Só que o LRU, por exemplo,
está representado duas vezes aqui. Ele tem ou no hardware ou no software. Normalmente, se tiver igual ali no contador, você pode usar o próprio FIFO para desempatar, né? Igual lá nos anteriores de escalonamento, que o FIFO desempatava, aqui também o FIFO desempata esse empate que deu aí, por exemplo, pelo contador ali do LRU em software. Então, o relógio já foi, LRU em software. Um outro jeito de montar o problema do LRU daquele contador é que ele nunca reseta, né? Ele não esquece de nada, né? Então ele pode gerar problemas aí. Um outro modelo de fazer o LRU em software é um algoritmo chamado de aging, que é de envelhecimento, que é como se eu usasse aquele contador, só que, vamos supor, eu uso o contador a cada hora, ou a cada vez, sim. Quando eu estou acessando, eu vou mudando. Só que deu lá 10 horas da noite, reseto todos os contadores. Uso até as 11 horas. Usei até as 11 horas reseto tudo. Uso da 11 à meia-noite. Meia-noite reseto tudo. Então esse é o envelhecimento aí. E aí são alguns dos algoritmos aqui que a gente pode usar, né? Tem até um resuminho disso daqui, né, de alguns algoritmos, que é o exemplo que eu passo, dos exemplos que eu passei aqui. Então a ideia aqui, voltar para cá, a ideia é, quando eu tenho aqui uma memória virtual, preciso jogar isso daí para memória física. Quando eu jogo para cá e essa memória está cheia, acontece, vou precisar gerar a substituição de página. Substituição de página preciso escolher alguém para jogar fora daqui, certo? Para trazer um novo cara. Então, cada algoritmo, esse exercício aqui, ele pergunta, ele dá essa configuração aqui, ó, ele pergunta qual vai ser jogado fora pelo NRU, qual vai ser pelo FIFO, pelo LRU, pelo segunda chance. Então, você tem que analisar esses valores aqui e ver como cada um desses algoritmos aqui funciona, certo? Mesma representação da falta de páginas nesse outro exemplo aqui. Aqui ele é como se ele falasse aqui, ó. Se eu vou usar o FIFO e com 4 molduras de páginas, aqui, 8 páginas virtuais. Quantas faltas de páginas e quantos acertos, aqui, ocorrerão com a cadeia de referências 0, 1, 7 e aí vai. Aqui, em vez de representar acesso à posição A, acesso à posição E, ele está usando esses valores aqui, ó. Então, a sequência de acessos é acessar primeiro o 0, depois acessar primeiro 1, depois ir para o 7, e aí por diante. Ele pergunta quantas faltas de páginas e quantos acertos de páginas vai dar nisso daí. E aqui ele pergunta qual página vai jogar fora quando tiver um novo acesso. É como se isso daqui já tivesse preenchido qual página ele vai jogar fora quando tiver um novo acesso aqui, certo? Eu vou colocar esse Excel aqui lá, mas acho que até ali no estúdio, né, estava sem tarefa aqui só, mas vou colocar ela agora, mas o exercício não vai ser esse do Excel aí não, né? Só um exemplo aqui, ó. Opa. Como aí a aula já passou, hoje já passou um pouquinho aí do horário, ó, isso daqui, ó, exercício para hoje aí, ó. Resumir o conteúdo em um parágrafo, né? Descrever aí um parágrafo falando o que foi a aula de hoje, certo? Aí amanhã a gente resolve mais alguns exercícios pensando nesse tipo de exercício aqui, nesses dois exemplos aqui, certo? Resolvo esse daqui e mais alguns exemplos disso daí para praticar aí os algoritmos aqui que ele descreve nesses exemplos aqui. Então, vou colocar aqui no estúdio também esse arquivo aqui do Excel. Opa, aqui, volta. E é isso. Alguma dúvida aí por enquanto? E... Olha lá. Acho que foi aí para vocês.
Resumo o quê? Resumo, não, pode ser no próprio descrição ali, não precisa adicionar arquivo não, certo? Própria descrição ali só daí cada resumo individual, né? Por mais que você vai estar vendo os outros ali, né? Mas não vai fazer um igual ao outro, certo? BitR referenciado, certo? Cada vez que eu acesso uma posição, eu preciso salvar isso daqui. Então, por exemplo, vamos apagar tudo aqui, ó, só para... deixa eu fazer assim. Copiar, aqui. Agora eu consigo apagar. Então, ó, apaguei tudo. Acessei a posição B. Jogo a B para cá. Acabei de acessar, indico ele como 1. Acessei a posição C. Acabei de acessar. Com o passar do tempo, esse bit R ele vai zerando os valores. Né? Então é como se ele usa o tique do relógio para zerar esses valores. Vamos supor que a cada 2 acessos ele zera, a cada 2 acessos tendo um novo, ele zera o primeiro. Então, como se fosse, acessei o A agora, acesso 1 aqui, mas ele zera esse bit, indicando que agora já faz tempo que esse B foi acessado, que foi o primeiro que eu preenchi. Esse é o bit R. Acessei o D aqui, por exemplo, vou setar o D como 1, só que esse foi o segundo, então eu zero esse bit. Né? Essa é a ideia do bit de referenciado aí, certo? Então amanhã eu coloquei esse exercício aí de só fazer o resuminho, como gastou mais tempo aí na aula de hoje, para amanhã eu passo um exercício mais pensando nessa representação aqui do Excel para vocês, certo? Beleza, então finaliza aqui.